O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães, e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é o Evangelho da multiplicação dos pães. Aqui nós vemos uma clara referência à realidade do Êxodo, ou seja, o povo de Deus no deserto, um lugar onde não havia o que comer, que é alimentado por Deus com maná, o pão do céu. Sim, nós somos este povo de peregrinos. Nós somos este povo que tem que passar por um lugar inóspito. Nós estamos neste mundo, numa grande travessia. A palavra travessia, passagem, é Páscoa. Esta grande Páscoa que nós realizamos em nossa vida, precisamos de um pão, de um alimento. E aqui, a questão que se dá é onde nós vamos encontrar este alimento? Jesus responde no Evangelho aos seus apóstolos: dai-lhes vós mesmos de comer. Ou seja, Jesus aqui faz algo que não havia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o maná, ele chovia do céu, as pessoas tinham que ir lá pegar o alimento e era o alimento daquele dia. Muito bem. Mas, agora, Jesus dá uma missão aos apóstolos. São os apóstolos, os sucessores dos apóstolos, os sacerdotes que deverão agora dar de comer ao povo, alimentar o povo no sacramento da Eucaristia. Claramente está aqui a missão mais importante para os sacerdotes. Ou seja, uma vez que os nossos filhos nascem no batismo, crescem na crisma, são purificados e recebem remédio de suas feridas na confissão, o cuidado ordinário de um pai é dar de comer aos seus filhos. Ou seja, que pai não se sentiria miseravelmente falido se não tivesse condições de dar de comer aos seus filhos? Nessa crise econômica, quantos pais passam por momentos trágicos, momentos de verdadeira angústia interior, por não dar conta do recado, ou por precisar ter que bater na porta dos outros e pedir. Sim, Jesus fez a igreja como família, mas deu aos pais, ou seja, aos sacerdotes, a missão de dar de comer aos seus filhos. Por isso, neste caminho, nós temos um pão de viagem, um viaticum. Viaticum é
o pão do caminho, é um farnel onde nós colocamos ali a nossa pequena merenda para não desfalecer no caminho. A Eucaristia é isto, é o pão essencial, como diz Jesus no Pai Nosso, o pão de cada dia, o pão que nós precisamos para não desfalecer hoje. O maná, a pessoa podia pegar somente a porção daquele dia, era o pão cotidiano. Pois bem, o maná caía do céu, mas agora o novo pão sai da mão dos sacerdotes. Dai-lhes vós mesmos de comer. E Jesus multiplica o pão. E Jesus dá a Eucaristia a todos nós. Jesus não quer que nós desfaleçamos no caminho. Mas é importante você entender que a Eucaristia é uma refeição espiritual. E, portanto, não basta que você faça a digestão física. Para que a Eucaristia seja verdadeiro alimento, você precisa fazer um ato de fé. Então, comungue, sim, comungue com frequência, o mais que você puder, em estado de graça, é claro, mas comungue com fé. Porque, infelizmente, tantas pessoas recebem a Eucaristia nas mãos ungidas dos sacerdotes, voltam para os seus bancos e não fazem um mínimo ato de fé. Não se recolhem, não se encontram com o ressuscitado que está ali tocando fisicamente neles e lhes dando a graça. É o toque da graça que nós precisamos e é isto que vai nos alimentar. A Eucaristia só é refeição espiritual se você receber com um ato de fé. Não basta abrir a boca, não basta digerir com o estômago. É necessário, num ato de fé, amar Jesus que está lá. Porque somente assim faremos a refeição espiritual que nos sustenta no caminho. Deus abençoe você. Em nome do Pai. Para encerrar nossa leitura e reflexão da palavra de hoje, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus seja derramada sobre você. Deus te abençoe. Gostou desse vídeo? Curta-o e compartilhe com amigos e familiares. Caso não seja inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhum vídeo novo. Venha participar dos nossos grupos do WhatsApp. O link encontra-se na descrição do vídeo.